Saudações pessoal, aqui quem fala é o professor Jefferson Guri, sejam muito bem-vindos. Eu falo para a turma de Informática para a Internet, modalidade EAD do IFCE Campus Baturité. Estamos na disciplina de Lógica de Programação e é a nossa primeira aula. Vamos falar hoje sobre Introdução à Programação, a nossa aula 1. E nesse vídeo a gente vai seguir a seguinte agenda. A gente vai falar um pouco sobre a disciplina, sobre conceitos iniciais de programação, software, hardware e alguns conceitos que se foram desenvolvendo na história da computação. Vamos falar sobre o conceito de algoritmo, programa, o que é codificar. Vamos falar um pouco sobre linguagens de programação, alguns estilos de programação que nós temos, alguns paradigmas, utilizando já as palavras-chave. E vamos falar sobre a programação estruturada. Em próximas aulas, a gente vai falar sobre compiladores, interpretadores e sobre tipos básicos ali, já utilizando essas ferramentas nos nossos primeiros desenvolvimentos, nos nossos primeiros aplicativos ou aplicações. Vamos lá? E vamos rever aqui um conceito de computador. O computador é uma máquina universal que ele consegue resolver uma série de problemas distintos. Parece que não tem fim para o que é que essa maquinazinha bonitinha ela consegue fazer, apesar de ter certas limitações, a gente vê isso depois. Mas ela é universal nesse sentido, de conseguir resolver uma gama enorme de problemas. Bem, essa máquina ela é universal e ela resolve tantas coisas porque ela é bem flexível, flexível no que ela pode fazer. E essa flexibilidade vem da onde? A gente meio que falou que em sistemas operacionais, em informática básica, a distinção. O computador ele tem duas partes, software e hardware. Tem a máquina em si, os mecanismos eletrônicos capazes de realizar operações, cálculos, operações lógicas, levar a memória de um canto para outro, ou seja, algo bem mais concreto, mais calculadora. E tem uma parte intangível, que são as ideias, o software que está sendo executado ali. Bem, a flexibilidade do computador ela vem não necessariamente do hardware. Na verdade, tem pouca flexibilidade. O hardware, como o próprio nome diz, hard é pouco flexível. Mesmo que você consiga adicionar ao seu computador, ao seu dispositivo de computação, sei lá, sensores para ver temperatura, luminosidade, umidade e outras informações, e também atuadores, que são mecanismos que vão permitir ao computador controlar outras coisas, como ligar ou desligar alguma coisa, como levantar um carro, desligar um carro. Ou seja, aí a gente já entra na parte de megatrônica. O que é realmente flexível no computador é o software. O software é uma especificação de como resolver um problema e resolvendo esses problemas através de operações bem simples. Essas operações que são capazes de serem mandadas a serem executadas no hardware do computador, e a gente vai interpretar a saída desse processo como uma decisão ou como algo a ser feito ou algo a ser exibido. A gente até falou em informática básica, a gente tem uma série de estratégias de representar o mundo, que é decimal, que tem cores, que tem sons, representar essas informações de forma binária, representando esse mundo através desse sistema binário, a gente consegue mandar para o computador para ele realizar uma série de operações que a gente especifica com software. As coisas meio que acontecem no computador, a gente recebe um conjunto de bits que a gente consegue também interpretar como ou uma decisão a realizar, ou um controle para uma máquina, ou um conteúdo virtual para a gente estar consumindo. Enfim, hardware e software. Bem, conforme os negócios em tecnologia foram ganhando economia, foram sendo percebido que tem dinheiro nesse negócio chamado computador e também com o advento da internet, as empresas que antes criavam computadores como algo único com software e hardware, tipo a IBM, no início dos anos 1970, elas perceberam, olha, hardware e software não precisam ser feitos um para o outro necessariamente. Eu posso focar em criar só hardware ou focar em criar só software. E mais negócios em tecnologia foram surgindo. Da IBM surgiu, não da IBM em si, mas após a IBM, surgiu outras empresas que não focaram na construção de software e hardware em simultâneo, mas só em software, como por exemplo a Windows, a Microsoft. Bem, a empresa Microsoft focou nos sistemas operacionais e em várias aplicações, assim como a Apple também focou na criação de softwares e em sistemas operacionais. Enfim, tivemos aí uma divergência nas empresas. Agora as empresas não precisavam fazer computadores como um todo, tanto hardware como software.
Empresas poderiam focar em hardware, como hoje a gente ainda tem empresas nesse sentido, que são principalmente as empresas que vão desenvolver os chips e processadores, a AMD, Intel, e temos empresas hoje de software, como Google, Facebook, que agora é a Meta, Microsoft, a própria Apple. Então, temos essas duas áreas. Quem vai trabalhar com software normalmente é um cientista de computação, é um engenheiro de software, é um analista de sistema, é você, desenvolvedor. E quem vai trabalhar em hardware é o pessoal que vai ter sua formação em engenharia de computação, engenharia mecatrônica, engenharia elétrica e outras áreas nesse sentido de engenharias. Criar software é normalmente mais simples, no sentido de ser mais econômico, no sentido de que é muito mais fácil você evoluir, ficar modificando ideias que ainda são ali descritas como uma espécie de redação, do que você ficar mudando fio, cabeando, soldando, tirando peça. Então, normalmente é muito mais fácil a gente evoluir as capacidades do computador melhorando o software dele. Até porque software é algo virtual, a gente não está limitado a certas regras do mundo físico. Por exemplo, o pessoal de hardware tem que se preocupar com temperatura, com o quão próximos os componentes estão um do outro, porque pode ter algum curto-circuito ou consumo de energia. Enfim, são restrições físicas do mundo, né? Há algo para engenharia. O software, não, né? A gente tem outras preocupações que não são essas. Se eu fizer um bom software, para eu reproduzir esse software e vendê-lo, é uma cópia virtual. Então é gratuito. Então, uma vez que eu faço um produto de software, copiá-lo é gratuito. Já o hardware não, eu preciso reconstruir toda uma máquina. Mas ainda assim, a construção de software, apesar de ter vantagens e apesar de a sociedade como se ela perceber que aumentar a capacidade dos computadores de realizar coisas no mundo é muito mais uma questão de software que de hardware, então temos ali desafios nesse desenvolvimento desse software, né? Desenvolvimento desses programas, e é isso que a gente vai abordar aqui. Esse processo de desenvolvimento de software, ele é um processo e é um processo até de múltiplas disciplinas, ou seja, muitos perfis de profissionais estão envolvidos nisso. Então, normalmente, quando a gente vai desenvolver um software, que a gente também chama, em termos de negócio, de uma solução de software, porque é uma solução, a gente começa com um processo de análise, depois a gente especifica o que a gente chama de algoritmo e chega finalmente a escrever o programa, que é a codificação. Então, vamos para cada uma dessas fases. O que é a análise? Na análise é o momento onde eu vou olhar qual é o problema que eu vou tentar resolver. Quando a gente fala problema, não é necessariamente um problema matemático e tal, mas o que o cliente quer, o que a empresa precisa, o que é que eu posso fazer para melhorar aquele serviço, enfim, problema numa abordagem muito mais ampla. Então a gente vai olhar um problema, tentar entender ele, tentar especificar esse problema de forma que ele fique preciso. E não subestime. Muitas pessoas querem soluções, mas não fazem ideia de qual é o problema delas de forma real. Então é tipo uma terapia. Você vai a um terapeuta para tentar identificar ou compreender a si mesmo quais são os problemas da sua vida para daí você tentar resolvê-los. Então, não subestime o processo de análise, é difícil a gente compreender bem os problemas. Uma vez que a gente compreende o problema, a descrição de um problema normalmente pode ser descrita em termos de computação como, olha, qual a informação que eu tenho e qual a informação que eu quero? O que é que eu posso fornecer para o programa, ou seja, quais são as entradas que eu vou dar ao programa, as entradas de dados que eu vou dar ao programa e qual a informação que eu vou tirar dele, ou seja, o que é que eu quero que saia, né, como solução disso. Então, é uma espécie de pensar em o que é que o meu programa, o meu software vai realizar. Pensar nele como uma caixinha preta, onde eu vou colocar uma coisa em uma entrada, alguma coisa vai acontecer lá dentro dessa caixinha e vai sair dali algo que é útil para mim. Esse é o processo de análise e é aqui que a gente vai ter o pessoal de análise de sistema, principalmente. As pessoas que vão tentar olhar o mercado, as empresas, a sociedade e pensar, né, como especificar os problemas, como representar e identificar quais são os problemas principais. Bem, uma vez que a gente entendeu bem o problema, a gente vai pensar na solução. Então, ok, o problema está aqui, bem especificado, entradas e saídas. Aí vem um segundo passo, a criação da solução.
E a criação dessa solução, ela passa por representar a solução de alguma forma. Então, a representação dessa solução normalmente é feita através de uma descrição, e essa descrição pode ser textual, né, dizendo passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, ou pode ser também gráfica, onde eu apresento uma série de componentes visuais, como uma espécie de fluxo, como caixinha, que dessa caixinha faço uma setinha para outra caixinha, cada uma dessas caixas representa um passo, e assim a gente vai especificar o que o computador ele deve fazer para estar resolvendo aquele problema. Essa descrição textual ou visual a gente chama de algoritmo. Então, o que é um algoritmo? Um algoritmo é a representação de uma solução para um problema. Esse algoritmo ele é descrito como uma série de passos simples em uma ordem determinada. Essa lista de passos ela tem que ser finita e ela resolve um problema específico. Qual é o time que vai trabalhar na criação dos algoritmos? É o pessoal de ciências da computação, de engenharia de software, é o pessoal de análise de sistemas também. Então, observe, temos até equipes diferentes. A gente tem analistas de um lado, na parte de análise, e na parte de algoritmos a gente tem engenheiros e cientistas. E vocês também estão nessa cilada. E no final, que a gente conseguiu representar a solução através dessa sequência de passos, e a gente tem isso de forma ou textual ou gráfica, chegou a hora de traduzir essas ideias para um ser, para uma máquina que é bem restrita, bem chatinha e, em termos de entendimento, bem burrinha, mas muito rápida, que é o computador. Então eu preciso pegar a solução que eu tenho e descrever ela para uma máquina. Aí chega então o processo de codificação, que eu pego um algoritmo e vou codificar, ou seja, vou transformar aquele conjunto de ideias descritas ou em narrativa ou em visual em uma linguagem de programação, em um programa, ou seja, uma sequência de passos em uma linguagem de programação específica. Esse último passo é a codificação. A parte técnica, no sentido de mais próxima a vocês, é essa fase, a fase da codificação. Mas a ideia é que todo desenvolvedor ele consiga fazer um pouco de cada uma dessas etapas, mesmo que o foco dele seja esse último momento, a codificação. Vamos só às formalizações. O que é o algoritmo mesmo? Um algoritmo ele é uma sequência de passos. Esses passos são bem definidos, ou seja, eles são simples o suficiente para o computador entender. E essa ideia de o simples o suficiente depende da linguagem de programação que a gente está trabalhando. Eles estão bem ordenados, então a ordem desses passos é importante, que visa atingir um objetivo bem definido, que é resolver aquele problema que a gente já abordou na análise. Então, um algoritmo é uma sequência de passos bem definidos, ordenados, que visam atingir um objetivo bem definido. Algoritmos, então, a gente, de forma geral, como espécie, a gente consegue resolver problemas, óbvio, né? Antes dos computadores, a gente já estava aqui. Então, a gente consegue resolver vários problemas no dia a dia e a gente meio que consegue especificar na nossa mente uma série de passos que a gente precisa fazer para resolver os problemas. Exemplos muito comuns são, olha, uma receita. Uma receita é uma sequência de passos que você deve fazer. Sei lá, vou fazer arroz. Pega seu arroz, lava seu arroz, joga seu arroz na panela. Na verdade, não. A ordem importa, viu? A gente precisa aquecer a água, né? Depois jogar o arroz na água, tampar, esperar o cozimento com um tempo determinado, aguardar aquele tempo. Após aquele tempo, a gente tira a panela, dá uma conferida se ainda há água, se a água aguarda mais um pouquinho, se não há água, acaba-se ali o cozimento do arroz. Enfim, é uma série de passos onde a gente toma decisões, verifica estado, repete algumas coisas se for necessário, para finalmente a gente ter uma saída. Então, são algoritmos que a gente tem na nossa mente, no nosso dia a dia, que a gente resolve os problemas. Trocar uma lâmpada, trocar um pneu, e a gente vai aprendendo sobre o mundo e a gente vai ganhando os novos algoritmos para resolver novos problemas. Mas vamos começar com exemplos aqui de como que a gente pode representar esses algoritmos na nossa vida, no nosso dia a dia. Então aqui temos o nosso primeiro algoritmo, meio bocó mesmo, né? Meio bestão, mas faz parte. Escovar os dentes. Suponha-se que
você vai molhar a escova. 2, você vai aplicar a pasta de dente na escova. 3, você vai escovar cada dente por um determinado tempo. Você vai enxaguar a boca após isso. Você vai enxaguar a escova após isso. E você vai guardar a escova. Professor, eu não enxaguo a escova após escovar. Aí não tem problema. Ou seja, a gente pode ter algoritmos que resolvem o mesmo problema. E esses algoritmos a gente diz que eles são equivalentes. Obviamente eles vão ter um cuidado a mais e um cuidado a menos. Eu recomendo fortemente que você enxague e limpe a sua escova após escovar. Então, olha, não é só escrever um algoritmo, não é só resolver um problema. Você tem que resolver esse problema de forma inteligível, de forma legal, que contemple vários aspectos. Por exemplo, aqui foi o aspecto de higiene da sua escova após a escovação. Então, a gente vai procurar o melhor algoritmo para cada situação. E o que vai dizer qual é o melhor algoritmo, né, são aspectos ali, especificações da empresa ou do problema em si. Se é muito importante de higiene, se é mais importante fazer isso no menor tempo possível. Enfim, temos múltiplos algoritmos para o mesmo problema. Outro cenário de algoritmo. Trocar uma lâmpada. E aqui a gente tem um cenário específico. É trocar uma lâmpada onde essa lâmpada está lá em cima bem alta e você não alcança ela. Então, primeiro passo, pegar a nova lâmpada. Segundo passo, pegar a escada. Terceiro passo, posicionar a escada abaixo da lâmpada que deve ser trocada. Terceiro passo. Quarto passo, subir a escada de posse da nova lâmpada. Retirar a lâmpada queimada, colocar a nova lâmpada, descer da escada, acionar o interruptor para testar se aquela lâmpada está funcionando, guardar a escada e depois descartar a lâmpada queimada. E é isso, é uma descrição textual, uma espécie de várias ordenzinhas do imperativo que vai descrever como você vai resolver aquele problema. Sempre que você pensar em um computador, você pode pensar ele como um animalzinho, um serzinho que ainda não tem conhecimento sobre o mundo e você é responsável por ensinar a como resolver os problemas. É como se fosse, sei lá, uma criança onde você tem que, né, estar de posse de muita humildade, de muita paciência, de muito cuidado para descrever como aquela criança, né, nessa nossa metáfora, deve realizar as coisas para resolver um problema. E tomar cuidado que a criança ela pode não compreender um determinado passo. E aí você precisa especificar cada um dos passos com muito cuidado, com muito esmero e ser muito paciente, porque muitas vezes você descreve uma série de passos que responde ou resolve um problema, mas esses passos ainda são muito complexos para essa criança. Então você precisa especificar mais ainda, detalhar mais. E é mais ou menos essa abordagem que a gente tem com o computador. Só que uma criança ainda é inteligente comparada com o computador. Então, lembrando, o computador é uma máquina, é uma entidade que não tem inteligência. É burro pacas. Todo mundo que desenvolve sabe que o computador é um saco, é burro pacas, velho. Você precisa especificar cada uma dessas coisas e cabe a nós ter muita paciência para explicar isso, para que ao final desse processo, o usuário, ao utilizar nossos programas, pense: nossa, que computador inteligente! Quando na verdade a inteligência é do desenvolvedor. E aqui o nosso conjunto de slides lembra a gente, olha, a gente pode resolver os mesmos problemas de diferentes abordagens, obtendo aí algoritmos diferentes. Então, tá aqui um problema, eu posso ter uma série de vários algoritmos, algoritmo 1, algoritmo 2, algoritmo 3. Cada um desses algoritmos resolve o problema, né, de uma forma diferente, com características diferentes, talvez atentando a aspectos diferentes. Por exemplo, esse aqui é muito rápido, esse aqui preza por energia, né, economia de alguma coisa, de energia, de recurso. Esse aqui é muito bom para computadores que têm vários processadores. Enfim, né, a gente tem características diferentes em cada um desses algoritmos, mesmo que cada um resolva o mesmo problema. E vamos trabalhar um pouquinho com exemplos, né? Até agora a gente viu a representação de algoritmos de forma narrativa, mais especificamente como uma espécie de redação onde a gente tem ali várias coisas no imperativo. Então isso é uma forma de você representar um algoritmo, uma descrição textual
normalmente em uma linguagem natural. Como assim uma linguagem natural, professor? Uma linguagem do tipo português, inglês, espanhol, ou seja, as linguagens que a gente tem realmente na nossa vida, que a gente utiliza de forma natural. Então está ali o nome linguagem natural. A gente pode representar também os algoritmos de forma visual, onde a gente vai criar diagramas, gráficos, e esse tipo de gráfico normalmente a gente chama de fluxograma, ou seja, é um diagrama de fluxo, e esse fluxo é fluxo de informação, já já a gente detalha, e a gente também pode representar um algoritmo através de pseudocódigo, ou mesmo de uma linguagem de programação específica, linguagem de programação. A diferença de uma linguagem de programação real é que a linguagem de programação ela é uma descrição que o computador consegue executar. Uma descrição em pseudocódigo é uma tentativa nossa de tentar representar um programa muito parecido com o que seria feito com a linguagem de programação, só que com mais liberdade, uma espécie de rascunho pessoal. E vamos deixar de teoria e vamos pôr a mão na prática um pouquinho, mesmo que com problemas muito simples, né? Esses problemas que a gente chama de toy problem, né? Problema de brinquedo, aquelas coisas que, olha, não são reais no sentido comercial, mas nos ajudam a aprender as coisas. Então, problema de brinquedo. Então, o nosso primeiro probleminha aqui é, olha, cria um algoritmo que solicite dois números inteiros como entrada e exiba a saída. Então a gente vai pensar em um software, um programinha que vai ter como entrada dois números, sei lá, um A e um B, e vai sair daqui a soma dos dois, A mais B. Beleza. Então temos aqui a descrição narrativa, né? Uma espécie de algoritmo descrito na nossa linguagem lá, o nosso português, através de frases imperativas. Temos lá. Primeira ordem para resolver o problema: receba as duas notas. Segunda ordem: calcule a soma. Terceira ordem: exiba a soma. É uma sequência de passos? É. É finita, ou seja, acaba? Sim. As ordens são bem definidas? Para um ser humano, sim. Para o computador, talvez dê problema. Na verdade, não vai dar problema, não. Mas a gente precisa sempre se questionar se é detalhado o suficiente. Então, ok. Isso aqui é um algoritmo. A gente pode representar também o mesmo algoritmo agora através de um fluxograma. Lembrando, fluxograma, um diagrama de fluxo. Fluxo de quê? Fluxo de informação, fluxo de dados. Então, nesse diagrama a gente precisa de elementos visuais. Então, a gente representa aqui como um oval o início e o fim do fluxograma. Toda vez que a gente vai pegar uma entrada de dados, a gente representa com essa caixinha. Quando é uma saída de dados ou impressão, essa daqui. Uma operação de atribuição ou algum cálculo ou algum processamento como um retângulo, e qualquer decisão que a gente precisa tomar no meio no meio do trajeto, a gente utiliza o losango. Não precisa decorar isso aqui. Pouco a pouco você vai utilizando, meio que vai fixando na sua mente. Então, como seria o nosso fluxograma? Inicia aqui, acaba aqui a descrição do nosso algoritmo utilizando agora uma linguagem visual que é o fluxograma. Aqui eu tenho a entrada de dados, lendo N1 e N2. Aqui eu tenho uma operação, vou criar alguma coisa chamada soma, que vai receber. Se habituem, quando a gente lê o igual, né, nessas definições, observe que eu estou definindo aqui o que é soma, a gente chama isso de um operador de atribuição. Esse sinalzinho de atribuição pode ser representado ou através de uma seta ou de um igual. Então aqui eu leio que soma recebe o valor de N1 mais N2, ou seja, soma está sendo definido como o valor da soma desses dois números. Aí aqui eu imprimo, que pode ser na tela, pode ser imprimir papel, pode ser mandar um SMS, ou enfim, é a informação que sai do software para o usuário ou para o mundo real e exibindo o valor de soma. E acaba o algoritmo. Tá. Leio, somo, imprimo. Então, ok, faz sentido. É resolução daquele problema de somar dois números. Uma terceira forma de representar essa solução,
esse algoritmo é utilizando o pseudocódigo, que parece muito com a linguagem de programação, só que aqui a gente toma algumas liberdades, como por exemplo, a gente pode usar só palavras no nosso idioma, por exemplo. Então, pseudocódigo. Aqui eu vou definir algumas regrinhas, mas você pode ter suas próprias regras. Pouco a pouco você vai compreendendo bem o que faz sentido ou não no pseudocódigo. Mas é um rascunho. Isso é muito mais para você do que para qualquer outra pessoa. Então, aqui um algoritmo. Ok. Qual é o nome do algoritmo? Eu vou colocar aqui, sei lá, soma. Sempre que a gente está trabalhando com dados, a gente precisa, né, guardar informação. Seja da informação que a gente está pegando no número real, seja para guardar um resultado parcial de um cálculo, resultado no processamento. Por exemplo, aqui no nosso fluxograma, a gente precisou de uma entidade ou de dados chamado N1, um conjunto de dados chamado N2, um conjunto de dados chamado soma. Cada um desses pedaços de memória ou de dados, a gente precisa dizer ao computador que a gente precisa guardar esses valores, trabalhar nesses espaços, e esses espaços vão ficar sendo alterados no decorrer da programação. Então, eles vão ficar variando conforme o programa está sendo executado. Como eles estão variando, a gente chama eles de variáveis. Então, se eu preciso dizer ao computador que eu preciso de espaço para guardar informação, eu vou definir variáveis. Então, aqui na nossa regrinha do pseudocódigo, eu vou fazer a declaração das variáveis, listar quais são os pedaços de memória que eu preciso, e depois eu vou, início e fim, dizer o conjunto de ações que eu vou executar para resolver o problema. Então, mais detalhes aqui. No algoritmo, que a gente vai trabalhar de soma, eu vou precisar das variáveis chamadas variável número 1, número 2 e soma. Essas variáveis dizem ao computador, computadorzinho do meu coração, guarde espaço aí para uma variável chamada número 1, número 2 e soma. Você também ajuda o computador dizendo qual tipo de informação você vai guardar naquele espaço de memória. Que poderia ser, por exemplo, um número, uma informação numérica, número. Esse número pode ser, sei lá, inteiro. Como assim, professor, um número inteiro? Um número de tipo -3, -2, -1. A gente já falou isso em lógica matemática. Pode ser um número real, por exemplo, sei lá, 3.14.15. Pode ser um texto. Pode ser um valor lógico, também chamado de valor booleano. Ih, ficou ruim aqui o booleano. Calma. Enfim, a gente precisa dizer ao programa qual o tipo de dados a gente vai trabalhar naquela variável. Aqui ele está dizendo, a gente vai trabalhar com números inteiros. E aqui eu tenho uma sequência de passos que quem vai executar aquele programa precisa realizar cada um dos passos para chegar à solução. Lembra, aqui a gente está ainda em um rascunho, é muito mais um processo mental, não está no computador ainda. Então você pode simular você mesmo executando esses passos como se fosse o computador. Então, aqui você vai entrar em modo de execução. Ok, computador ligado. Escreva, digite os números. Aí vai lá e digite os números. Isso é você atuando como computador. Próximo passo, leia um número. E agora você está aguardando aqui ler o número 1. Leia o número da onde? Do usuário. Então agora vem você na sua segunda personalidade, trabalhando como usuário. O usuário vai escrever 10. Vou colocar aqui laranja. O usuário vai escolher 10. Ok, então eu cumpri esse passo, cumpri esse passo. Próximo passo, lê o número 2. Então você vai agora ler o número 2. Quem vai entrar com esse número é o usuário. Então você vai simular também o usuário. Sei lá, o usuário escreveu 12. Então esse passo foi cumprido. Qual é o próximo passo? Definir o valor de soma. Soma vai receber o valor de número 1 e número 2. Qual é o valor de número 1? O usuário tinha fornecido, você anotou aqui e é o valor 10. O número 2, o usuário também já entrou e você já tinha anotado, era o número 12. Então qual é o resultado que vai ficar em soma? É o resultado 22. Você cumpriu esse passo. Agora você vai cumprir o próximo passo, que é escrever a soma. Beleza.
Então, você vai escrever soma e qual é o valor de soma? É 22. Então, a saída do seu programa é 22. Observe que aqui você vai executando cada uma das operações que estava lá no algoritmo. Então, quando a gente vai trabalhar com pseudocódigo, a gente segue essa dinâmica. A gente escreve o conjunto de passos, tenta representar aquele conjunto de passos na nossa mente ou em um papel, você como se estivesse atuando como computador e também como usuário. E aí a gente vai tentando fazer essa simulação de computação na mente. Para ver se, olha, o algoritmo que eu descrevi aqui com esse pseudocódigo resolve o problema? Sim, resolve. Ele pegou dois números e somou. Uma recomendação que a gente dá na hora que a gente vai escrever os algoritmos é sempre meio que deixar escrito já o número da linha daquele algoritmo. Então, observe que eu tive que ficar indo aqui de linha em linha nesse algoritmo. Então, seria mais útil para mim se eu tivesse colocado o número das linhas aqui. E na hora de a gente simular isso na nossa mente, a gente poderia representar isso da seguinte forma. Então, eu vou fazer novamente a execução desse algoritmo na minha mente, agora como se eu fosse um computador, de forma bem mais precisa. Então, eu vou, meio aqui na minha mente, colocar aqui em qual linha eu estou. Em qual linha eu estou executando. Ok. E quais são as variáveis que eu preciso? Número 1. Eu estou com preguiça, ao invés de escrever todo o número 1, vou escrever só N1, N2 e soma. Então, eu preciso dessas informações aqui. Qual a linha que eu estou executando e o valor das variáveis. Então, eu estou na linha número 1. Aqui. Escreva e digite os números. Aí eu vou lá e escrevo essa frase na tela do computador ou no meio de saída necessário. Ok. Fiz essa tarefa, vou lá e mudo e anoto aqui. Agora eu estou na linha 2. Leia o número 1. Então, eu vou ler o número 1 do usuário. O usuário vai me dar um número, sei lá, o número 10, como a gente tinha feito. Então, eu coloco lá nas minhas anotações que a informação associada à variável número 1 é o valor 10. Anotei. Cumpri essa ação? Cumpri. Então, agora eu vou lá e atualizo a linha que eu estou. Agora eu estou na linha 3. A linha 3 diz, lê o número 2. Isso é pedido, solicitado informação do usuário. O usuário vai colocar para a gente e a gente tinha dito que ele colocava, sei lá, 12. Cumpri o passo da linha 3? Cumpri. Então, agora eu vou atualizar a linha que eu estou, vou para a linha 4. Então, eu estou na linha 4. Na linha 4, ele vai dizer, defina o valor de soma como número 1 mais número 2. Então, qual é o valor de número 1? Já sei, é 10. Qual é o valor do número 2? Já sei, é 12. Ele está mandando calcular número 1 mais número 2. Ok. Isso aqui a gente chama de uma expressão. Uma expressão matemática mesmo. É um conjunto de operações que se resume a um único valor. Uma expressão. Então, eu calculo o valor de número 1 mais número 2, sei que é 22 e vou colocar onde desse valor? Na variável soma, que até então não tinha nada. Então, vou lá e escrevo 22. Cumpri a ordem da linha 4? Cumpri. Então, vou lá e atualizo e coloco agora que eu estou na próxima linha, a linha 5. A linha 5 diz para mim, escreva na tela ou no dispositivo de saída o valor que está na variável soma. Ele coloca lá, então, 22 na nossa cara. Cumpri o que estava na linha 5? Sim. Então, o próximo passo é fim. Acabou. Então, as entradas eu peguei e a saída é 22. Então, isso é o processo de simular na sua mente o processo de computação. Então, eu tenho aqui variáveis que estão sendo mudadas no decorrer da execução, que se você lembrar lá de informática básica ou de sistema operacional, é a memória RAM que está sendo frequentemente sendo atualizada. Dentro do processador, a gente falou que tem uma memóriazinha dentro do processador que se chama registrador. Uma das informações do registrador é, por exemplo, ficar decorando em qual linha a gente está no programa. Dentro do processador também tem as capacidades de somar, de multiplicar, de dividir, de fazer operações lógicas.
E, né, a gente também pode atualizar uma variável, um pedacinho da memória RAM com o resultado que está no processador. Pegando a informação que está no processador, saindo a informação do processador que está lá no registrador, indo para a memória cache, da cache para a memória principal, que é a memória RAM. Então tá tudo conectado. O que você fez aqui na mente é o que a gente tenta fazer com o hardware do computador. Uma computação. Nesse caso, o computador, quem está computando é o seu cérebro. Bem, a partir de agora eu vou utilizar o termo variável com mais liberdade. Lembrando que uma variável é um espaço de memória que tem um nome daquele espaço e um tipo associado àquele espaço. Assim, a gente pode utilizar variáveis como os espaços ou memórias que são frequentemente alteradas pelo nosso programa. Ok? Palavra variável adicionado ao nosso vocabulário. A gente já trabalhou com linguagens, né, textuais, dizendo o que o algoritmo ele deve fazer de forma ou narrativa em frases imperativas ou através do nosso pseudocódigo. Vamos agora tentar utilizar uma representação visual, algo que nos permita dizer o que o algoritmo deve fazer através de elementos gráficos. A gente podia criar esses elementos gráficos com papel e caneta e tal, só que hoje em dia a gente tem recursos educacionais que nos permitem criar esses gráficos com o computador, apertar um botão e ele ser executado, o que é muito legal. Há poucos anos atrás eu não tinha essas funcionalidades. Então, eu queria ter utilizado uma dessa aqui na minha infância, mas não deu certo. Enfim, sorte de vocês. Então, uma das ferramentas online que permite realizar esse procedimento de construir os fluxogramas e executar é esse projeto chamado Flow Algorithm, né? Uma mistura de flow, de fluxo e algoritmo. Então, Flowgorithm. Então, ele é um software que é executado nos desktops. Infelizmente, ele está disponível apenas para Windows, mas já é alguma coisa. Então, vocês podem, opcionalmente, baixar e instalar no computador de vocês e já experimentar um pouco dessa ideia legal de você construir fluxogramas e já apertar para executar. Lembra aquele probleminha de somar dois números? Bem, eu já tenho uma solução para ele utilizando essa tecnologia. Vamos dar uma olhada. Bem, a nossa solução já está aqui representada como fluxograma. Lembrando, elementos ovais são início e fim, então ele chamou o início aqui de principal e vai até o fim lá embaixo. E o que é que ocorre aqui? Começa no principal, segundo passo, eu declaro uma variável chamada x, que é do tipo inteiro, depois eu declaro uma variável y, que é do tipo inteiro, depois eu declaro uma variável soma do tipo inteiro, mando escrever na tela essa frase. Lembrando que em programação, sempre que a gente vai escrever uma mensagem, dizer que aquilo ali é uma informação textual, normalmente a gente coloca aspas duplas no início e no final, para dizer, olha, a frase começa aqui e termina aqui. Depois de a gente escrever essa mensagem, que está aqui entre as aspas, digite os números, ele vai ler o x, ler o valor de y, fazer uma operação aqui de conta, né, um processamento, que é calcular x mais y, e armazenar esse valor em soma, e vai escrever a soma na tela. Para executar, tem um botãozinho aqui ó, de play, executar, e ele começou a executar o nosso programinha. Vou dar um zoom aqui. Digite os números, tá bom, 10 e 12. E ele foi lá, fez justamente o que estava escrito. Ele leu 10, leu 12, fez a soma, armazenou na variável chamada soma e exibiu o valor da variável soma aqui, que é 22. Vamos tentar construir nós mesmos essa solução do zero. Então, comecei aqui com princípio e final. Sempre que eu quero adicionar aqui um elemento nesse nosso fluxograma, eu clico na setinha. Ele vai me perguntar o que é que eu quero adicionar, se é uma entrada ou saída de dados, se é declaração de variáveis ou um processamento, ou seja, uma atribuição, se é uma decisão do tipo se isso vai para um lado, se não vai para o outro, se eu quero utilizar um programa que eu já criei, ou se eu quero utilizar elementos aqui de repetição, ou seja, repetir alguma operação uma quantidade determinada de vezes ou até que uma condição seja executada. E aqui eu tenho outras opções, né, relacionadas a criar imagens, gráficos e aqui a ler e escrever arquivos. A gente está trabalhando com coisas bem simples aqui, então vou começar com as declarações de variáveis. Então eu vou declarar o quê?
Ele criou a caixinha, dou um duplo clique em cima da caixinha e ele pergunta qual é o nome da variável. Sei lá, vou dar número 1. É aqui de tipo inteiro, texto, real ou booleano? É, um número inteiro. Ah, professor, o que é uma matriz? Uma matriz é um conjunto, né, de vários elementos do mesmo tipo. Pode ser uma matriz de números, aí eu tenho uma sequência de números, ou uma matriz mesmo, tipo uma tabela de números, ou podia ser uma tabela de texto ou de booleano. Enfim, depois nós iremos explorar o tipo de dado chamado matriz ou vetor. Então, criei aqui. Vou criar mais uma variável chamada número 2. Também é do tipo inteiro. Mais uma variável que vai registrar a soma do número 1 mais o número 2. Que agora eu não vou chamar de soma, vou chamar de resultado, só porque eu quero dar uma mudada mesmo. Vou adicionar uma operação de quê? Ah, eu declarei, né, variáveis. Eu criei um espaço reservado para elas, mas nesses espaços não tem nenhum número ainda. Então eu preciso adicionar alguma informação útil em número 1 e número 2. Então eu vou ler essa informação e essa informação vai vir do usuário. Mas antes, né, de pedir informação para o usuário, é bom dizer para ele o que eu quero. Então eu vou escrever antes. Vou escrever o quê? Digite o valor do primeiro número. Observe que, ó, tá muito pequeno, mas lá nessa expressão tem uma aspas no início, aspas duplas no início, uma aspas duplas no final, para dizer que isso é um texto, que tudo isso é uma única mensagem. Ele vai ler que valor? O valor do primeiro número, número 1. Então ele vai ler o número 1. Depois eu vou escrever de novo agora, um pouco mais. Vou ser um pouco mais comunicativo nesse programa. Então eu vou pedir aqui, ó, escreva o valor do segundo número. E fecho a mensagem com aspas duplas. E vou ler, após isso, o segundo número. Então, vou ler qual variável? Vou ler a variável chamada número 2. Depois eu vou fazer algum processamento. Eu vou até dizer, ó, estamos, entre aspas duplas, estamos realizando a operação desejada. Fechei com aspas duplas que vou realizar essa operação. Então, atribuir é atribuir valor a uma variável. E essa atribuição vem de um resultado, de uma expressão. E essa expressão vai ser a soma de dois valores. Então, quem vai receber o valor? Vai ser a variável chamada resultado. E qual é a expressão? É o número 1 mais o número 2. E, por fim, eu vou escrever o resultado. O resultado da operação é... Olha, aqui eu tenho uma mensagem e eu quero também, ao final dessa mensagem, adicionar, né, o valor da variável resultado. Ou seja, pegar o valor que está na memória associado à variável resultado. Uma forma de fazer isso é escrever só o resultado aqui do lado. Ele vai entender que isso aqui é uma mensagem. Ao lado é uma mensagem. E após essa mensagem tem uma variável. Em vez de colocar a palavra resultado aqui, ele vai pegar o valor da variável resultado. Por isso que é importante a gente colocar aspas duplas. Quando a gente coloca aspas duplas no texto, a gente diz que, olha, isso é um texto. Não precisa procurar isso nas variáveis. Isso é um texto. E quando está sem aspas, ele normalmente interpreta aquilo como uma variável e vai atrás desse valor. Vamos ver se vai funcionar. Ele disse aqui que tem algum problema. Ele disse, ah, tá. Olha, aqui você tem um texto, uma mensagem. E após esse texto tem uma variável. O que é que você quer fazer? Você quer apresentar os dois juntos, um do lado do outro? Você tem que utilizar a operação correta para isso. Aqui nesse programa, eu acho que é a operação que vai representar a concatenação, ou seja, a união de duas mensagens para criar uma só, é o comercial. Acredito eu. Vamos ver. É assim. Então, ele vai escrever essa mensagem. Resultado da operação, espaço é. E, após isso, ele vai juntar essa mensagem, o valor que está em resultado. E, finalmente, termina aqui. Vamos ver se a gente executa.
Digite o valor do primeiro número, 10. Digite o valor do segundo número, 12. E ó, ele exibiu para a gente o resultado da operação é, aí depois vinha o valor da variável resultado, ele foi atrás do valor da variável resultado, trouxe o 22 e juntou isso em uma única mensagem, por isso aquela operação de comercial, e depois mostrou para a gente. Professor, esse operador, essa operação de unir duas mensagens, é sempre o comercial? Não, depende de linguagem para linguagem. Então é normal que seja ou um comercial ou um sinal de soma. Depende de cada linguagem. Essa operação a gente chama de concatenação. Ela está unindo, concatenando duas mensagens para formar uma terceira. E aí a gente tem o nosso primeiro fluxograma. Legal, né? Então, até aqui nós fizemos um percurso de pegar um problema, fazer para esse problema a representação da sua solução, ou seja, a descrição de um algoritmo, de três formas. A primeira forma, de forma narrativa, com texto, em frases imperativas. A segunda era utilizando um pseudocódigo e uma terceira que foi utilizando um fluxograma. Vamos para um novo problema. Ainda um problema simples, bem tranquilo, mais para a gente trabalhar as ideias. Então vamos lá para o pseudocódigo que vai resolver qual problema? Problema de calcular a média entre dois valores. Então imagina, sei lá, você é um estudante, você tira duas médias, N1 e N2, e você vai pegar a média do semestre. Aí você vai calcular isso dessa seguinte forma. Ele representou aqui a solução deste problema através do algoritmo, e do algoritmo aqui ele representou em pseudocódigo. Então, um pseudocódigo também é uma representação de algoritmo. O algoritmo chama média. Quais são as variáveis que ele vai utilizar? Ele vai utilizar variáveis reais, ou seja, vão guardar números que podem ter casas decimais. Será nota 1, nota 2 e média. A primeira operação é escrever. Ei, usuário, digite as notas. Depois ele vai ler a nota 1, ler a nota 2. No quarto passo, ele vai calcular a operação de N1 mais N2 dividido por 2, ou seja, determinar a média aritmética desses dois valores. Vai guardar isso em uma variável que se chama média. Depois, essa média aqui deveria estar em minúsculo também. Então, isso aqui devia estar em minúsculo. Então, é a mesma variável. Se a média é maior ou igual a 7, então ele vai imprimir seja aprovado. Se não, ele vai realizar essa outra operação. A operação você está reprovado, ou reprovado e vai terminar. Então observe que é uma sequência de passos bem definido, sim, em ordem determinada, sim, então é um algoritmo. A representação desse algoritmo está em pseudocódigo e a única coisa que mais inovadora para a gente foi essa estrutura, né? Esse se não. Aqui é o que a gente chama de uma estrutura de controle, que ele está controlando o que o programa deve fazer. Observe que ele vai executar ou a linha 6 ou a linha 7, dependendo do valor da variável média, que depende da entrada do programa. Ou seja, o programa ele pode executar essas linhas 1, 2, 3, 4 e, devido aos valores que foram dados em N1 e N2, ele executar a linha 6. E pode ser que em outro momento, com outros valores, a média não dê maior que 7, ele vai lá e vai pular a linha 6 e vai executar apenas a linha 7. Ou seja, em algumas execuções do programa, eu posso executar essa linha ou não, dependendo dos valores. Então, por isso que é uma estrutura de controle. Ele está controlando quais linhas serão executadas no programa. Outro nome para essa estrutura de controle também é desvio condicional. Desvio condicional, porque ele realmente está desviando a rota do algoritmo de linha em linha de acordo com algumas condições. E qual condição seria essa nesse cenário? Seria esse teste. Se a média é maior ou igual que 7. Então é se algum teste. Se esse teste for verdadeiro, então faça tal coisa. Sei lá, coisa 1. Ou passo 1. Se não, se o teste lá em cima der falso,
Lembrando que esse teste é sempre expresso em uma espécie de lógica booleana, então ele sempre é avaliado como verdadeiro ou como falso. Se for falso, então, se não, ele vai executar aqui um segundo passo, uma segunda coisa. E esse fim se é só para dizer, olha, e se não, essa descrição do que vai acontecer caso o valor do teste seja falso, termina aqui. Então ele pode executar aqui ou aqui, dependendo dos valores de teste. Isso quando a gente vai para o fluxograma é muito mais visível, porque você vê mesmo a caixinha que manda duas setinhas para a esquerda e para a direita, e cada um é um cenário, onde aquela condição é verdadeira ou falsa. Vamos dar uma olhadinha nesse fluxograma que representa esse mesmo algoritmo. E aqui a gente tem a representação do algoritmo da média em fluxograma, ou seja, em uma linguagem visual. Temos a declaração das variáveis, nota 1, nota 2 e média, as mensagens para digitar nota, para ler as notas, calcular essa média, e olha aqui como é bonitinho, a estrutura de controle ou desvio condicional. Ele tem um teste aqui, se média é maior ou igual que 7, pode ler isso como um teste. Isso é verdade? Se for verdadeiro, ele vai escrever na tela aprovado. Se isso não for verdadeiro, ele vai para o outro lado do fluxo, o outro lado aqui das operações, e vai escrever reprovado. Se uma coisa ou outra acontecer, ele vem para cá de toda forma, é como se fosse um fim se, que a gente tinha visto lá no pseudocódigo, depois ele vai escrever a média e fim. Então, isso aqui é a representação de uma estrutura de desvio condicional ou uma estrutura de controle. Bem, eu acho que a gente começa agora a ter, né, uma profundidade de que um algoritmo ele pode ser representado de algumas maneiras, pseudocódigo, linguagem natural ou descrição narrativa, e também de forma visual. A gente pode ter vários algoritmos que resolvem o mesmo problema. Cabe a nós procurar o melhor algoritmo em determinadas situações, e após a gente especificar qual algoritmo a gente vai utilizar, chega a fase da codificação. E essa codificação ela representa um programa para o computador. Então temos aqui um programa. O que é um programa? Um programa ele vai nos lembrar que um programa ele é um conjunto de instruções usadas para um computador para realizar uma determinada tarefa. É aquele algoritmo que, através de um processo de codificação, ou seja, de representação dele em uma linguagem de programação, de forma que o computador possa entender, que surgirá o programa. A gente pode até utilizar o nosso fluxograma ali. Ó, esse fluxograma ele está representado de forma visual e, através desse fluxograma, a gente pode, por exemplo, criar um programa em uma linguagem de programação específica. Essa ferramenta já traz isso para a gente de forma automática. Lembrando que não é uma ferramenta profissional nem comercial, é muito mais para aprendizado. Mas ela tem aqui, vamos dar uma olhadinha aqui. Tem aqui, visualizar código-fonte. Então, essa ferramenta permite que, através desse fluxograma, a própria ferramenta gera a codificação para a linguagem de programação que eu desejar. Então, eu posso clicar aqui e procurar a linguagem de programação que eu estou afim, sei lá, Python, e ele vai gerar aqui o códigozinho Python que representa esse algoritmo. Então, aqui eu tenho o algoritmo representado através de um fluxograma, que através de um processo de codificação pode gerar um programa. Está aqui o código desse programa, o conjunto de instruções que ele vai executar. Se você tiver curiosidade, é legal você explorar para você ver algumas características, ou pelo menos a aparência de algumas linguagens de programação. Sei lá, Java ficou bem maior um pouquinho. Ruby. É bem intuitivo, né? Por exemplo, putz, coloque essa string. Aí tem média, se não. Lembrando, se em inglês é if, se não é else. Um Fortran. Enfim, você pode brincar um pouquinho aqui. Outra característica legal desse experimento é que, olha, a linguagem de programação não é tão importante assim. O importante realmente é os algoritmos. Transformar esses algoritmos para uma determinada linguagem é muito mais uma questão pessoal, uma escolha da sua equipe ou
uma escolha que está sendo, né, que é direcionada para onde aquele programa vai executar. Por exemplo, se eu vou executar o meu programa em um smartphone Android, provavelmente a linguagem que eu vou escolher é um Java. Se eu vou executar isso, por exemplo, em um dispositivo micro embarcado, como por exemplo, sei lá, uma lâmpada inteligente, ou no meu carro, ou em um micro-ondas inteligente. Aí a gente vai usar uma linguagem, por exemplo, C, C++, que é mais voltada para automação. Enfim, para cada dispositivo, ou seja, pensando aonde o programa vai ser executado, a gente meio que pode escolher a linguagem de programação. E se a gente for para a internet, né, a gente pode ter ali provavelmente o JavaScript, o Python, Ruby, que mais? O PHP também seria uma boa escolha. Enfim, a gente tem liberdade na escolha da linguagem de programação que a gente vai utilizar. E tudo que a gente tem no computador sendo executado são programas, né? E estão lá presentes no nosso dia a dia, né? O WhatsApp, Twitter, Facebook, os nossos sistemas operacionais, plataformas de streaming, enfim, todos são programas, né? Estou só lembrando que programa a gente fez coisas muito simples, mas podem ser coisas muito complexas a ponto de ser o principal produto de uma empresa ou o principal serviço de uma empresa. E vem aí a ideia das linguagens de programação. Né? O que são essas linguagens de programação? As linguagens, e realmente é uma linguagem, como se fosse um português, um inglês. Para que serve uma linguagem? Uma linguagem serve para a gente poder representar ideias, né, através de elementos textuais. Então, é uma linguagem. E a gente utiliza linguagens para quê? Para falar, para se comunicar, para trocar ideias. E a gente vai trocar ideias com quem? Com o computador, através da construção de textos. Esses textos são programas, são códigos. Então, programar, desenvolver software também é a criação de texto, é a criação como se fosse uma criação de um artigo, de um livro ou de um jornal. Existem várias linguagens, português e inglês. Aqui, no mundo da programação, eu posso utilizar também diversas linguagens. E além de escolher a linguagem, a gente tem que pensar em formas legais de organizar os nossos textos. Então, se você já fez aí um concurso, você sabe que saber português não é suficiente para fazer uma redação. Você também precisa saber sobre o que você vai escrever, ou seja, qual, né, informação sobre o problema que você quer trabalhar ali, e também saber organizar bem a sua redação, o seu texto em parágrafos, em tópicos, em enumerações, e organizar bem esses textos. E isso é uma atividade prática, né? Ninguém consegue escrever bem se não tiver muitas horas de escrita. Então, realmente é muito parecido. Ser um escritor e ser um desenvolvedor, um programador, tem várias familiaridades. Lembrando que a linguagem de programação é uma forma de a gente preencher uma lacuna, né? Que lacuna, professor? De um lado, você tem o ser humano, que entende os idiomas dele, que são as linguagens naturais. Do outro lado, a gente tem o computador, que só entende lá o sistema binário. Eu tenho que prover comunicação entre essas duas entidades e para isso eu vou utilizar linguagens. Então, o ser humano, em vez de usar um inglês ou português, ele vai usar uma linguagem mais simples. Sei lá, uma linguagem 3. Aí, ok, essa linguagem 3 é mais próxima do computador. hum, É mais próximo do computador, mas não é suficiente para o computador executar. Aí eu vou e crio uma linguagem ainda mais básica. Ainda não consegui conversar com o computador, eu crio uma outra linguagem ainda mais básica, ainda mais simples, com elementos mais simples. Por exemplo, sei lá, o humano quer fazer 2 elevado a 3. Mas o computador não sabe fazer 2 elevado a 3. Sei lá, o computador poderia saber multiplicar, mas eu consigo representar a potenciação através da multiplicação. Não é detalhado o suficiente, o computador ainda não sabe fazer, mas o computador sabe somar. Olha, multiplicar nada mais é do que somar várias vezes. E assim eu vou tornando as coisas cada vez mais simples. E sempre que eu precisar descrever uma ideia aqui do humano para o computador, eu faço o seguinte: eu pego as ideias desse ser humano, escrevo isso na linguagem de programação tal.
Essa linguagem de programação eu posso traduzir em outra linguagem de programação, mais simples ainda, mais próximo do computador, ao computador acha mais fácil, ou eu posso usar programas que vão fazer essa tradução para mim automaticamente, de um nível em um nível, até que finalmente eu estou usando uma linguagem de programação que é tão parecida com zeros e uns que o próprio computador vai conseguir realizar, executar. Então, é esse o nosso desafio. As linguagens de programação vêm preenchendo esses espaços de comunicação entre o ser humano e os computadores. A definição aqui do EAA, Electronic Institute, ou seja, um importante aqui para a gente da computação e da engenharia elétrica dos computadores. Uma linguagem de programação é um conjunto de símbolos, como qualquer linguagem, né? Qualquer idioma é formado por símbolos, no nosso caso o português é formado por símbolos latinos, ou seja, de A até Z, as letrinhas do nosso alfabeto. Além desses símbolos, a gente tem regras sintáticas, ou seja, regras que vão dizer como são construídas frases válidas. Exemplo, no português nós sabemos que a gente pode ter um sujeito mais um verbo de ligação mais um predicado. E essas construções, frases que têm essa carinha, são válidas. Então, olha, elas estão formadas, têm a forma, a cara das linguagens, das frases que são aceitas na linguagem, que vai dizer se aquilo ali está construído de forma correta, são as regras sintáticas. E a gente também tem as regras semânticas. Semântica tem a ver com sentido. Ou seja, não basta que aquela mensagem seja correta sintaticamente, ou seja, esteja escrita de forma correta, mas pode não fazer sentido nenhum. Ou seja, ela está escrita de forma sintaticamente correta, mas não tem a semântica correta, ou não faz sentido. Então, uma linguagem de programação é isso. É um conjunto de símbolos, assim como o português, tem as letras do alfabeto, um conjunto de regras sintáticas que vai dizer quais são as frases que são bem construídas e regras semânticas, que é para saber se aquela frase que foi bem construída, ela tem sentido. E tudo isso é para se comunicar com o computador. E temos diversos tipos de linguagem de programação. A gente pode classificar as linguagens de programação em várias dimensões. Aqui ele pegou em linguagem de alto nível e linguagem de baixo nível. Como assim nível, professor? É nível de abstração. Algo que tem alto nível de abstração são aquelas linguagens que são muito fáceis de serem usadas pelos seres humanos. E as linguagens de baixo nível de abstração são aquelas que são muito fáceis de serem utilizadas pelos computadores. Porque elas parecem muito com uma série de elementos zeros e uns. Então, por exemplo, o Python é uma linguagem de alto nível. O computador é executado normalmente em uma linguagem que a gente chama de assembly, ou linguagem de montagem. Aí o ser humano vai e escreve o código dele, o algoritmo dele, codifica ele na linguagem Python, e existem programas que vão traduzir esse programa em Python em uma linguagem, em um programa que está usando a linguagem de programação assembly para finalmente o computador conseguir executá-lo. Então, observe, a gente faz não só uma codificação, mas a gente pega um algoritmo, codifica ele em uma linguagem de programação. Depois disso, a gente vai utilizar programas para transformar essa linguagem que está normalmente em alto nível em uma linguagem de baixo nível para que finalmente o computador consiga executá-lo. Então, eu vou criando linguagens e linguagens. Normalmente, a gente só aprende a linguagem que está em mais alto nível, aqui no caso, sei lá, o Python. E a gente vai usar programas que vai traduzir esse código, essa redação, em outras linguagens, até que finalmente o computador lá embaixo consegue executar. Esses programas que fazem essas traduções são chamadas compiladores ou interpretadores, dependendo de alguns aspectos que depois a gente vai falar. Interpretadores. Exemplo, sei lá, quando você vai programar em Java, você escreve um programa aqui, que ele é escrito em Java, e você normalmente tem lá o arquivo na extensão .java. Esse programa ele é compilado, ou seja, ele passa por esses programas e é gerado um programinha, um arquivo chamado class. Normalmente que a gente chama de Java Byte, enfim. E finalmente esse código aqui ele é traduzido finalmente para uma linguagem
que só tem zeros e uns, aí então ele é executado pelo computador. Então você escreve um, esses outros duas camadas são programas que fazem isso para você, até que finalmente o computador consegue executar. Aqui a gente tem um exemplo disso. Olha, em uma linguagem de alto nível, o desenvolvedor, o programador, pode escrever lá. Printf, print, print quer dizer imprimir. É como se fosse escreva aqui na linguagem Python. Escreva ou escrever o quê? Qual a mensagem? A mensagem Hello World, que em inglês quer dizer Olá Mundo. Isso aqui a gente programinha em alto nível. A gente utilizaria programas que vão transformar essa redação nessa outra, que é um código de baixo nível, que depois ainda vai ser transformado em uma série de zeros e uns. Mas aqui ele está, por exemplo, pegando informação na memória e movendo de um lado para o outro, está declarando variáveis, está criando uma sessão, está dizendo qual mensagem vai ser executada, está fazendo uma comparação. Ou seja, essa pequena linhazinha ela é transformada nessa série de várias linhas através de programas que são chamados novamente, lembrando, compiladores ou interpretadores. Essas linguagens de baixo nível são muito mais simples para o computador entender e finalmente são executadas. E temos diversas linguagens de programação. Aqui normalmente a gente só lista as linguagens de alto nível ou de médio nível, que as linguagens muito próximas do computador a gente nem enumera, nem cita elas. Temos aqui, sei lá, Python, Java, C++, Go, Pascal, Ruby, JavaScript, SQL para manipulação de dados, enfim, temos várias linguagens de programação populares e de alto nível. C Sharp. E cada uma dessas linguagens tem suas peculiaridades. Assim como o português, o inglês, o francês, o alemão, são idiomas que são, sei lá, todos úteis para a gente explicar ou falar nossas ideias às outras pessoas, mas cada idioma tem sua peculiaridade. Da mesma forma que as linguagens de programação também têm suas peculiaridades e os locais onde são mais utilizadas. Então, o C é mais utilizado para desenvolver ou criar sistemas operacionais, jogos e aplicativos. É uma linguagem de médio nível. Ela é um pouco mais complicada de ser escrita, mas é executada pelo computador de forma muito mais rápida. A gente tem Python, que é normalmente para ciência de dados, inteligência artificial, aprendizado de máquina, desenvolvimento na internet. A gente tem a linguagem Java, que é normalmente para aplicativos móveis, jogos, aplicações, enfim. Cada linguagem vai ter ali o seu foco de atuação. Assim como se você estiver trabalhando, sei lá, em uma determinada área, por exemplo, administração. Se você está trabalhando com administração, você vai precisar utilizar várias palavras, vários termozinhos em inglês. Ou seja, o inglês naquela área é bem relevante. Da mesma forma que se você vai trabalhar com o desenvolvimento web, algumas linguagens vão ter destaque para você. Até então a gente está falando sobre como representar as nossas ideias em algoritmos e codificar esses algoritmos utilizando alguma linguagem de programação. Mas existe também a parte inicial disso, que são as ideias. E aí, como é que a gente vai criar ideias que resolvem os problemas? Como é que a gente vai pensar nos algoritmos? Quais são as técnicas para criar algoritmos? Aí a gente vem com as ideias de paradigma de programação. Paradigma, em geral, é uma forma de pensar sobre algo. Então, existem vários paradigmas de programação. São conceitos e técnicas para a gente organizar os nossos algoritmos ou também os nossos programas e escrevê-los. Eles fornecem uma maneira de pensar sobre os problemas de programação e como a gente pode criar uma solução. E aí a gente tem vários paradigmas, né? Aqui a gente só lista os principais. O paradigma imperativo, o paradigma orientado a objetos, paradigma funcional, o paradigma lógico, que vai utilizar muito mais lógica matemática. A gente pode pensar em programação concorrente, onde, em vez de a gente pensar em um computador como um único indivíduo, pensar nele como
o que ele é hoje, né? O computador hoje ele tem múltiplos processadores, por isso que a gente chama os computadores hoje em dia de multi-core. Então, são várias pessoas que estão ali, né? Desculpa, várias pessoas não, são várias entidades pensantes que estão lá no computador, que eles podem trabalhar em conjunto para resolver o problema. Então, ao invés de eu dizer imprima, faça, eu preciso dizer imprima processador 1, faça processador 2 e organizar esses processadores de forma que eles possam trabalhar em conjunto. Ou seja, cada um desses paradigmas tem uma série de peculiaridades de o como abordar, o que pensar e como tentar criar soluções. E o nosso primeiro paradigma, que a gente vai tentar passar, né, por várias estratégias de resolução de problemas, várias formas de codificar e várias formas de organizar o nosso código, um desses paradigmas ou forma de programação é a programação estruturada, onde a gente vai tentar escrever códigos com uma certa estrutura. De forma geral, a gente pode pensar na programação estruturada como uma forma de descrever algoritmos, onde a gente vai pensar no algoritmo como uma série de etapas, cada etapa sendo representada por uma espécie de caixinha, onde ocorre algum processamento, algum trabalho lá dentro. Cada caixinha vai receber uma única informação, e vai, né, emitir uma única informação. Então, uma espécie de caixinhas que fazem as coisas que desejamos, com entrada única e saída única. E para a gente resolver problemas, a gente vai criar várias das caixas e conectá-las. A saída desse um aqui vai ser a entrada do segundo. Aqui eu faço mais um trabalhinho. Saio daqui a segunda saída. O resultado da saída vai ser a entrada da terceira caixinha. Até que finalmente, depois de várias caixas, vários processamentos, eu vou ter lá a saída que eu quero. Então, a programação estruturada vai tentar criar, né, programas que tenham essa ideia, essa estrutura. Pequenos blocos de ações. Cada um desses blocos tem uma entrada bem específica, uma única saída, e a saída de um bloco é a entrada do próximo, até que finalmente eu faço uma operação lá que me dá o resultado que eu quero. Exemplo, se eu quero, né, calcular a média, eu preciso ler N1. Essa entrada é a entrada do usuário, vai sair um único valor, que é o valor N1. Depois eu vou ler N2, depois eu vou escrever a soma, a média deles, N1 mais N2 dividido por 2. Então é pensar no código como isso. Eu vou criando caixinhas na minha mente e vou descrevendo o que cada uma dessas caixas fazem. A gente vai aprofundar isso com a criação dos programas, das primeiras redações. Ele já traz aqui pra gente, né? A programação estruturada vai pensar justamente nesses elementos de caixa, um após a outra, na programação sequencial, né? Passo a passo. Sempre que a gente tiver ali uma decisão, um desvio condicional, a gente pode também criar uma caixinha que vai para um lado e vai para o outro. E se a gente precisar repetir alguma parte do código, a gente vai utilizar elementos que a gente chama de iteração ou repetição. Então, palavra nova no nosso vocabulário. Iteração e repetição quer dizer a mesma coisa. Então, são estruturas que vão permitir que a gente repita parte do código uma série de vezes até um número determinado ou até que a gente consiga perceber ali uma determinada condição. A programação estruturada ela vai enfatizar a modularidade, módulos, essas espécies de caixas, dividindo o código em pequenos blocos de construção. Cada um desses blocos a gente chama de procedimento ou de funções, e esses blocos a gente pode reutilizar em outras partes do programa. Então, eu vou criando elementos que eu posso reutilizar depois e eu vou conectando esses blocozinhos como se fosse uma espécie de Lego para resolver o meu problema. Cada um desses blocos a gente chama de um procedimento ou funções. Linguagens de programação que utilizam essa forma de pensar, a programação estruturada. É o C, o Pascal, o Ada e várias outras linguagens de programação, né? Por exemplo, Python, todas as linguagens, na verdade, né, de alto nível. É porque, além da programação estruturada, a gente pode adicionar mais umas ideias que a gente chama de programação orientada a objeto, abreviado POO, e daí a gente realmente vai ter, né, a forma de pensar em Python, em Java. Então, a programação estruturada é um primeiro passo para POO, né, para programação orientada a objeto, que é o paradigma utilizado na hora de você utilizar linguagens modernas
e de alto nível. E aqui ele vai dar exemplos, né? Um exemplo de um programa em Python que solicita ao usuário um número e verifica se ele é par ou ímpar. É uma série de passos. Você pode ver aqui, ó, passo 1, passo 2, 3, 4 e 5. Número é uma variável que vai receber um valor que é inteiro, que o usuário vai fornecer. Depois, veja se esse número, o módulo dele é 2, ou seja, se o resto da divisão dele por 2 for igual a 0, e a gente já falou que se um módulo do número dividido por 2 é 0, quer dizer que ele é par. Então, eu sei que ele é par, eu imprimo aqui. Se esse teste não for verdade, ou seja, esse módulo não resultar em 0, quer dizer que ele é ímpar. É uma espécie de decisão, né? Como se tivesse caixinha 1 aqui. Ele vai tomar uma decisão. Se for par, vai para um lado. Se for ímpar, vai para o outro. E vai exibir outra mensagem. Vai se juntar lá no fim. E vai imprimir mais uma mensagem lá no fundo. Não, tem essa última mensagem aqui não, desculpa. Simplesmente acaba. Começou aqui, vem para cá, vem para cá. Pode ir para cá ou para cá, dependendo das condições, e aqui ele acaba. Então, é um programa estruturado. O que é que a gente viu até agora? A gente falou sobre os conceitos de software e hardware, que esses dois são meio que intercambiáveis, que eu consigo fazer com um, eu consigo fazer com o outro, só que o software é muito mais flexível, como o próprio nome já diz. A gente falou também sobre o processo de desenvolvimento, né, de um software, de um algoritmo, que a gente tem etapas nesse processo, e a última etapa é a etapa de codificação. Após isso, a gente pensou um pouquinho sobre o conceito de algoritmo e como é que a gente representa esses algoritmos. E temos ali representações como narrativa, como pseudocódigo e como código especificamente. A gente falou sobre linguagens de programação, que temos uma gama delas, cada um seguindo determinados estilos. E se a gente pudesse classificar essas linguagens de programação em grupos, né, organizá-las, a gente ia ver ali que temos paradigmas diferentes. E falamos do paradigma estruturado. Então, é isso pela aula de hoje. Agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula. Tchau!